Gênesis 22. Deus seja louvado. Nós estamos falando sobre lugares altos. Do que nós estamos falando? Do que nós estamos falando? Eu preciso aprofundar mais. Nós vamos meditar mais. Quem quer viver em lugares altos? Estou falando viver, não é visitar não. Quem quer viver em lugares altos? Que pena que não é todo mundo, mas tudo bem. Quem quer viver em lugares altos? Gênesis 22, versículo 1. Quero cumprimentar todos os meus irmãos que estão me acompanhando pelo Instagram, pelo canal do YouTube. Nós temos tido uma média de 900 a 1000 dispositivos conectados por culto ao vivo. E em 3 horas de culto, tem tido uma média de 40 minutos assistido por pessoa. Para quem entende de internet, entende de YouTube, isso é raro. Isso é um fenômeno. De vez em quando o YouTube até manda uns dinheiro para a gente, irmão. Não, glória a Deus aí. Tem 5 anos que eu transmito online, ganhei R$60. Compra nem um perfume na mão da Janaína. É YouTube. Preconceito religioso, YouTube. Remunerar melhor a igreja aí. Vamos ler a palavra? Você me acompanha? Se quiser anotar, vale a pena. Vou te entregar alguns tópicos importantes, relevantes. Talvez você vai ver essa história de Abraão com Isaac em outro prisma, em outra ótica. Não que ela seja melhor ou pior, é apenas a minha. Amém? Depois dessas coisas, a banda já sabe como é que funciona? Já sabe? Novinho, já sabe, novinho? Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova. Quem que pôs Abraão à prova? Primeira coisa, para de achar que tudo acontece na sua vida é o diabo. Fala de novo. Para de achar que tudo que acontece na sua vida é o diabo. Toda vez que Deus quer te promover, primeiro Ele vai te provar. Vou falar de novo. Toda vez que Deus quiser, tiver a intenção, um desejo de te promover, primeiro Ele vai te provar. Anota isso. Porque existem 3 tipos de provação: a que você se enfia, a que o diabo cria e a que Deus cria. Mas quando Deus cria a provação, você pode ter certeza, é porque está vindo uma grande bênção na sua vida. Alavaçu de Candaravas, Alabadarau e Acandarás. Janaína, inclusive, quando eu estava vindo no carro, eu esqueci de falar isso. Eu estou falando agora em espírito. Não estou falando como amigo, estou falando como profeta. Quando eu estava saindo da minha casa, que você me mandou a mensagem, estou no culto, Deus falou assim: fala para ela que esse tempo que ela saiu daqui foi andar pelo mundo, foi só o tempo da cura dela. Foi só o tempo de eu tratar a alma dela. Foi só o tempo de eu trabalhar algumas coisas dentro da mente dela. É como se você estivesse voltando mais madura, mais preparada, mais inteligente, mais sábia, com mais visão, com mais estratégia. E Deus falou assim: fala para ela que no lugar da vergonha eu vou colocar dupla honra, e aonde tinha uma coroa de cinza, eu vou colocar uma coroa de glória. O Espírito de Deus falou assim: você é minha, não adianta fugir, eu já te marquei. E quando eu escolho, está escolhido. O escolhido não tem escolha. Não adianta fugir para a direita, não adianta fugir para a esquerda, nem para o norte, nem para o sul. Você é do Senhor. Mas Ele permitiu essa saída, porque era um tempo do seu tratamento. Mas um tempo novo está sendo estabelecido na sua vida. E esse ano ainda de 2023, você vai ver muita coisa que você já nem queria mais voltando na sua mão, e você dizendo: meu Deus, como que está leve, como que está fácil, como que está harmônico, como que está bonito. Sabe por quê? Porque Deus conhece o seu coração. O seu coração até foi influenciado por algum tempo, mas Deus está dizendo: eu guardei a Janaína, eu protegi a Janaína, e eu estou estabelecendo um tempo novo na vida dela. Assim diz a boca do Senhor. A igreja só para honrar, irmã. Você pode aplaudir o Senhor? Eu estou falando em Deus. Eu estou falando em Deus. Eu estava lendo Gênesis, não é isso? Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes. Sobre qual lugar? Lugares altos. Sobre aonde?
que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 servos e a Isaque, o seu filho, rachou a lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao 3º dia, que dia? Lembra que lá em Moisés, foi só o 3º dia que ele pôde subir ao monte? Será que tem qualquer coincidência? Lembra qual foi o dia que Jesus ressuscitou? Eu quero profetizar algo na sua vida. O 3º dia está chegando. Pastor, não entendi que 3º dia é esse. Porque primeiro eles te matam, segundo você fica escondido, e quando eles pensam que você acabou, é a hora de ressurgir, é a hora de ressuscitar e a sua vida começar. O 3º dia na vida de alguém ainda vai se cumprir. Então disse aos seus servos: esperai aqui com o jumento. Preste atenção nos detalhes, na riqueza de detalhes. Até quem já conhece o texto, até quem já pregou esse texto, me dá a sua atenção que vai enriquecer sua fé. Então disse aos seus servos: esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz, eu e quem? Ele já tinha matado o filho. Porque você não precisa entregar para matar. O casamento não precisa assinar o divórcio para ter terminado. Quer uma vitória? Fala, quero. Você não precisa do dinheiro na sua conta para você já ser rico. Tem coisa que só precisa entender: já é meu, já aconteceu, já existe, ou já morreu. É só questão de tempo agora. Olha o que ele disse: subirei, eu e o rapaz. O rapaz não, rapaz, é filho dele. Eu estou falando de Isaac, o filho da promessa. Você vai tratar o filho da promessa como rapaz? Isso simboliza algo. Abraão já estava decidido a sacrificar. Eu vou devagar. Eu já estou acelerado. É que já obedecemos os negócios. Iremos até lá, e havendo adorado, ele falou no plural, voltaremos para junto de vós. Ele falou no plural, subiremos e voltaremos. Tomou Abraão a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. O que Isaque carregava? Fala a lenha. Assim como Cristo carregou a cruz. Qualquer coincidência é cristocidência. Daqui a pouco eu vou te explicar esse texto de uma forma que você nunca viu. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão: seu pai, meu pai, papai, paizinho. Respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque, o seu filho: eis o fogo e a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado, e ali edificou Abraão um altar. Um quê? Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão! Abraão! Se ficar alto, pode abaixar. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estenda a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora eu sei, somente agora eu sei. Gente, Abraão já tinha andado com Deus quanto tempo? Mas o anjo vai dizer: agora eu sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro. Não foi um cordeiro, foi um carneiro, porque cordeiro de Deus só tem um.
preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar, o Senhor proverá. Como é que chamava o lugar? É a primeira vez que se escuta a expressão no mundo. É a primeira vez que alguém entende o caráter de Deus provedor e fala Jeová Jiré. Foi aqui. Somente no sacrifício é que Abraão entendeu quem era o Deus provedor. Continuando. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão, e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu filho, que deveras eu te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos, nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha. Então voltou Abraão os seus servos, e juntos foram para Berseba, aonde fixou residência. Eu posso ir lendo o texto e pregando? Vocês me permitem? Para que eu não esqueça de nenhum detalhe, porque eu não uso esboço. O esboço está aqui. Para eu não perder nenhum detalhe, eu quero ler. Depois dessas coisas, depois Deus a Abraão a prova, ele disse a Abraão, este lhe respondeu, que acrescentou Deus: toma o teu filho, o teu único filho. Olha para mim. Se você ler a história de Abraão, não precisa ser teólogo, não precisa ser ninguém culto, dotado de conhecimento, não. Se você ler os versículos antes, os capítulos antes, você vai ver que Abraão tinha 2 filhos. Quantos filhos? Ele tinha Ismael, que é quem vai ser o descendente de todos os árabes que você conhece no mundo. Inclusive a guerra dos árabes com o judeu é porque os árabes é que falam que são os filhos ilegítimos de Abraão. Se você não sabe, o árabe é que disse: eu sou filho de Abraão. Alá para eles é o Deus de Abraão. Mas o judeu fala: não, a promessa não era só sobre Abraão. A promessa era sobre Abraão e sobre Sara. Então, o que aconteceu com Ismael e Agar, que é a sua mãe, foi uma falcatrua espiritual. Abraão tentou dar um golpe em Deus, mas Deus não aceitou, porque a promessa era para a família de Abraão, não era para a escrava de Abraão. Fala de novo. A promessa era para a família de Abraão, não era para amante. Então quando Deus fala para Abraão, fala assim: me dê o teu único filho, é porque Deus considerava filho de Abraão e filho de Sara apenas Isaque. Pastor, será que Deus não sabia? Ismael sabia, tanto é que Deus abençoou Ismael e abençoou Agar também. E é por isso que o povo árabe é tão rico quanto o povo judeu, porque o povo fica falando por aí que só o judeu que é rico, só o judeu que é rico. Mas isso é a maior besteira que existe. Depois que eu fui em Dubai, isso tudo acabou. Muito pelo contrário, quando eu fui em Dubai, fui em Jerusalém, eu falei assim: tem uma conta que não está fechando na cabeça dos crentes. Aí eu fui na história de Ismael. E até quem nasceu errado, mas porque nasceu do pai certo, foi abençoado, que é Ismael. E José só foi salvo lá na frente por causa de um povo. Me pergunta qual? Os ismaelitas. As histórias sempre se cruzam. Calma. Deus dá uma ordem para Abraão: me dá o seu único filho. Parece que Deus estava ensaiando para nós o que ele ia fazer lá na frente com Jesus. Porque todo bom judeu acredita que tudo o que aconteceu com os 3 patriarcas da fé, pastor Pedro, quem são os 3 patriarcas da fé do judeu? Abraão, Isaque e Jacó. Por isso que Deus se apresenta como Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Então, para o judeu, tudo que acontecer pós os 3 patriarcas é só uma repetição do que já aconteceu com eles.
E se você estudar a fundo, você vai perceber que eles têm toda a razão. De forma tipológica, de forma o quê? Cristo vai ser revelado nessa história. Porque se você olhar o termo que Deus fala, lá naquele deserto, quando o céu se abre, João Batista está batizando, os fariseus, as asas de vibra, os sepulcros caiados, ouviu-se uma voz do céu: esse é o meu filho, esse é o meu filho. E agora o que ele fala para Abraão? Me dá o teu filho. Pastor, por que Deus pede o amado? Porque Deus sempre vai pedir aquilo que tem valor para você. Quando é Deus que está provando, Ele vai pedir o que tem valor. Vou falar pela terceira vez. Quando é Deus que está provando, Ele vai pedir o que tem valor. Por isso que dói. Por isso que te assusta. E é por isso que tem muita gente que não consegue chegar num lugar alto. Porque quando Deus pede, não entrega. Deus pede um relacionamento, não tem coragem. Deus pede uma sociedade, não tem coragem. Deus pede santidade, não tem coragem. Deus pede para renunciar a um pecado, não tem coragem. Abre mão de 90%, mas tem um 10% ali, parece que é o dízimo do pecado. Ah não, pastor, esses 10% aqui, já mudei tanto, já evoluí tanto, já fui tão transformado. Não, Deus quer te transformar por completo, rapaz. Minha filha, deixa eu falar uma coisa: Deus não faz obra pela metade, não. Deus não faz nada 90%, não. Deus quer te transformar por completo. Demora o tempo que demorar, demora você entender, mas vai acontecer. Você será 100% transformado para a glória de Deus. Vou trocar porque essa aqui é mais fácil de manusear. Ela é pequenininha. Quem está aí? Tá ligado? Tá ligado? Vai até a terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Segunda coisa, olha para mim. Lugares altos, quando é Deus que vai fazer, não é você que escolhe, é Ele que mostra. Segunda coisa, para você anotar: se você quiser viver lugares altos com Deus, só tem uma notícia triste para te dar. O lugar não é você que escolhe, é Ele que mostra. Eu posso piorar a pregação para você ir embora assustado? Costuma ser o oposto do que você escolheu. Costuma ser um pouco diferente do que você achou que ia ser. Só para mostrar que não é você, não é o seu desejo, não é a sua carne, nem a sua vontade. Por isso que é tão difícil lugar alto. Por isso que lugares altos não é para qualquer um. Por isso que lugares altos tem que ter muita renúncia, muita coragem. Porque Deus vai te pedir coisas. Se você quiser não aplicar a linguagem religiosa, aplicar a sua linguagem, a vida vai te pedir coisas. Não existe lugares altos para quem está sorrindo toda hora. O caminho até chegar lá, meu amigo, é penoso. Dói, machuca, cansa. Agora, quando você chega, quando você chega, é um mix de emoção. Porque você olha para trás e fala: eu venci, eu superei. Cada pedregulho, cada montanha, cada topo que você subiu, que você pensava: não vou dar conta, vou morrer, vou fadigar, vou voltar para trás. Quando você chega lá em cima, você fala: eu consegui. Daqui a pouco eu falo qual que é a vista dos lugares altos. Deixa eu só construir a primeira base. Então se levantou Abraão pela manhã. Na outra versão eu gostei mais: pela manhã, de madrugada, e preparou o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus moços e Isaque o seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Presta atenção: pela madrugada. Eu amo esse texto. Se você ler os textos que Jesus mais operou, se você ver os dias que ele mais operou milagres e sinais, vai dizer assim: e Jesus pela madrugada despertando, e Jesus logo cedo saiu para orar. Eu nunca li o livro O Milagre do Amanhã, não. E nem quero aplicar uma coisa a outra, porque eu não li o livro, então eu nem sei o que ele fala. Mas deixa eu te falar uma coisa: a madrugada aqui é sacrifício. Madrugada aqui é ir quando você não quer ir, é acordar quando você não quer acordar,
É trabalhar quando você não quer trabalhar. É subir no altar quando você está querendo ficar na cama. É ir trabalhar quando está tudo dizendo, fique em casa, você merece. Um dia de folga, o que que tem? Lugares altos é para quem está disposto a sacrificar. Frouxo não vai chegar lá. Deixa eu falar para você. Deixa eu pegar pesado com alguém, porque eu creio que você veio aqui para vencer. Diga amém. Então precisa se preparar para a vitória. Quiser dar noninho, vai em outra igreja. Olha para mim. Sem sacrifício não há ganho. Você que é acomodado, vou te pegar agora. Você que é preguiçoso, você que é folgado, que sempre escolhe o caminho mais curto e mais fácil. Eu sei que tem hora que tem que ser assim, porque você é inteligente, amém. Mas você que não está disposto a sofrer, a doer, a passar dificuldade, o sucesso não é para você. Troca de opção, vai para outra coisa. O sucesso não é para você. Lugar alto não é para você. Vira hippie. Vai para cachoeira, ficar ouvindo Bob Marley. Ah, estou na paz de já. Ah, a vida é leve, é tranquila. Para quem não quer ter nada, apenas uma mochila é. Agora, para quem quer fazer a diferença, para quem quer deixar legado, para quem quer marcar história, para quem não quer ser apenas mais um no meio da multidão, para quem não está na terra de passagem, deixa eu te falar algo. Madrugada. Madrugada é aquele horário que ninguém quer acordar. É ou não é? É aquele dia que você vai ter que ir mesmo não querendo ir. É aquela fase da vida que você vai na força de Deus, vou falar assim. Porque a vontade é, vou matar 3 lá hoje. Hoje eu chuto o balde, hoje eu peço demissão, hoje eu fecho essa empresa, hoje eu largo esse homem, hoje eu largo essa mulher. Calma! É a fase da madrugada. É a fase da madrugada. É a fase escura. Ele está indo com 2 moços, com 2 servos. No pé do monte começa a história. Vamos lá? Quem está comigo, diga amém. Ao 3º dia levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe. Terceiro ponto, eu estou no 3º. Antes de você chegar no lugar, Deus sempre vai te mostrar ele. Sabe aquele lugar que você foi e falou assim, gente, é isso que eu sonhei, é isso que eu imagino para mim, é isso que eu quero para minha empresa, é isso que eu quero para minha vida, é isso que eu quero para minha igreja. É Deus te permitindo ver o lugar. Porque quando você vê a coisa, você anima, é assim ou não é? É ou não é? Você anima. Vale a pena. Vou tentar, vou lutar, vamos esforçar. Abaixa a guitarra para mim só um pouquinho. Olha para mim. Viu o lugar de longe, mas ele só viu porque ele foi. Sabe por que você não está vendo nada? Você não se move. Deus é um Deus de movimento. O universo está em movimento. Parecia que as águas estavam paradas na época que a terra era sem forma vazia, mas não, vai dizer assim, o Espírito de Deus pairava. Pairava é andar devagar. Tudo está em movimento. Jesus não parava quieto em uma aldeia. Jesus não parava quieto em nenhuma região. Ele estava aqui hoje, amanhã estava lá, estava... Sabe por quê? Pessoa muito parada não movimenta nada, meu filho. Quem não movimenta nada não prospera. Tem hora que você vai ter que fazer, não é nem pelo lucro, não é nem pelo resultado, é pelo movimento. Movimenta. Sai. Dá um passo. Vai orando, vai jejuando, vai buscando, vai falando, eu vou indo. Até a hora que você vai chegar num lugar, Deus vai falar, é ali. Deus não mostrou de primeira. Deus não mostrou de segunda. Abraão teve que sair da sua casa. Abraão teve que sair do meio da tua parentela. Teve que enfrentar o deserto. Chegou na terra de Canaã, a terra estava seca. Teve que descer para o Egito, teve que voltar. Para depois, fala, gente, é lá. Tem pessoas entre nós que já estão contemplando o topo da montanha. Deixa eu dizer para alguém, tem pessoas entre nós que já está contemplando o topo da montanha. Parece que já tem uma janela aberta diante de você e você já está vendo aonde Deus vai te levar.
Ei, preciso te falar uma coisa, isso não é loucura da sua cabeça, isso não é miragem, não é apenas sonho, isso é uma promessa de Deus. É Deus que está te fazendo enxergar essas coisas, é Deus que está te fazendo ver essas coisas. Deixa eu falar algo para alguém, você não está enxergando o que está enxergando à toa. Se você viu, é porque você tem visão, e quem tem visão prospera. Pastor, como assim? Porque tudo que Deus tem para fazer é uma provisão. É o quê? Fala provisão, fala provisão. Vamos separar a palavra? Vamos separar a palavra? Eu provenho para quem tem. Se você não aplaudiu, eu vou embora. Não é não, Rodriguinho? Provisão é Deus provendo para quem tem visão. Para que Deus ia te prover se na hora que o dinheiro chega você não sabe onde investe? Para que Deus vai enviar os milhões se você não sabe cuidar nem de 100 mil? Você vê 100 mil, você empolga, fica louco, quer dar festa, desce combo. Vou falar. Vou pegar pesado, posso? Pega os pinos, pega as balinhas, pega os docinhos, compra evento, compra não sei o que, compra camarote, compra área VIP. Cadê os 100 mil? Acabou, ué. Derreteu tudo. Por que está pedindo provisão se você não tem visão? Apresenta a Deus um motivo para investir em você. Apresenta a Deus uma estratégia, um planejamento. É por isso que tem muita gente que não tem provisão. Quantos meses eu estou falando dos projetos da igreja? Estou ou não estou? Estou ou não estou? Um dia um rapaz me chamou e falou assim: pastor, eu quero dar uma oferta para a igreja. Eu não conhecia ele. Era sexta-feira à noite. Eu falei: rapaz, esse tem só pode ser de Deus. Esse cara, sexta-feira à noite, cara, sabe me dar uma oferta? Eu vou conversar com esse irmão. Sexta-feira à noite. Tomara que esse irmão não chegue com R$5. Mas fazer o quê? Para que a gente sabe, né? Aí sentei e conversei com ele. Aí me contou a história dele. Gostei da história dele, gostei dele, da pessoa dele, da esposa, um povo muito educado. Pensa num povo discreto, irmão, que eu nunca nem vi na igreja. Inclusive eu só vi ele naquela vez, depois eu nunca mais vi. Não minto, eu vi ele um dia lá no fundo. Deixa eu ver se ele está ali. Ele falou: pastor, você falou da construção da igreja, do lote. Eu cheguei nessa igreja, pastor, fui demitido. Eu perdi o melhor emprego da história. O melhor emprego que um homem podia ter no Brasil. No meu ramo, pastor, era o top 1. Aí eu falei assim: que isso, irmão? CEO? Eu até empinei na cadeira. Aí, pastor, quando eu fui demitido, eu cheguei em casa e falei para minha esposa: eu quero ver como é que Deus vai fazer. Porque não tem emprego melhor do que esse. Eu já tinha chegado no topo. Eu não lembro quanto tempo passou depois. Uma empresa que era concorrente dele, que é a número 1 do mercado, ligou para ele. Falou: muda para São Paulo, muda para Bauru, vem trabalhar com a gente. E deu um cargo muito melhor para ele, mas muito melhor. Ele julgava que não tinha outro. É porque ele não conhecia o topo. Mas Deus sabe para quem prover. Esse irmão falou: pastor, me dá o Pix da igreja, quero fazer uma oferta. Eu falei: quanto você vai dar de oferta? 70 mil. Deixa eu te falar algo. E ele falou para mim qual é o motivo daquela oferta. Aquela oferta está guardada. Ele deixou claro, ele deu o nome para a oferta. E se eu sou responsável, eu não posso brincar com essa oferta, porque ele deu o nome para ela. Vocês estão aí? Diga amém. Presta atenção. Ele só fez isso porque ele ouviu uma visão. Se um homem com coração quebrantado e contrito, generoso, consegue ouvir uma visão de um outro homem e financiar, você imagina Deus. Você imagina Deus. Você imagina Deus. Irmão, estou falando que se um homem comum escuta um outro homem meio estranho falando de uma visão,
e tem condição de dar para ele uma oferta dessa altura, o que Deus não pode fazer por você, rapaz? Visão, ele viu o monte, ele viu o lugar. Quem está comigo, diga amém. E disse Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, eu e o moço, iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto, e pô-la sobre Isaque, o seu filho, e tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Presta atenção. Deus em Jerusalém vê o seu filho chorando, o Cordeiro de Deus, o Yeshua, um jovem de aproximadamente 33 anos da minha idade, um jovem, que começa a chorar, em um lugar por nome de Getsemane, lugar da prensa do azeite. Esse jovem rapaz, esse jovem adulto, chora, clama a Deus, e ele vê agora os seus moços, os seus amigos ficando longe, porque o topo da montanha vai te exigir por alguns momentos uma palavra chamada solitude. Solidão é uma coisa, solitude é outra. Solidão é quando você está abandonado, esquecido, ninguém quer você. Solitude é quando você escolhe, por livre e espontânea vontade: eu vou me afastar, porque eu sozinho vai ser melhor, porque eu sozinho vou conversar com Deus, porque eu sozinho vou conhecer quem é esse Deus. Vocês estão comigo? Já amém. Isaque está no pé do monte e vai começar a subir, e no meio do monte ele olha para o pai Abraão: papai, estou vendo fogo, estou vendo lenha, estou vendo cutelo. Cadê o cordeiro? Cadê o sacrifício? Cadê o animal? Para mim, essa oração de Isaque é a mesma oração de Jesus no Getsemane. Pergunta qual? Papai, passa de mim esse cálice. O que Isaque está querendo dizer é: pai, eu já entendi, você vai me matar? O que Isaque está querendo entender é: eu sou o sacrifício? O que Isaque está perguntando é: isso mesmo que é a minha vida, meu propósito? Eu nasci de uma promessa e agora eu vou morrer por essa promessa? É porque aquele simboliza o Cristo, que está lá no Getsemane dizendo: pai, passa de mim este. Mas todavia, Isaque calado, porque eu tenho para mim, agora eu preciso que você pense junto comigo, um jovem como Isaque, seu pai falar assim: hoje eu vou te bater. Eu escondia no banheiro e fingi que estava tomando banho, para esperar meu pai dormir. Eu venci ele no cansaço. Tinha um dia que eles murravam a porta: sai daí. Eu falava: estou tomando banho. E sai daí. Eu falava: não saio não. Eles murravam a porta me esperando sair, para me pegar de couro, porque eu tinha aprontado. E minha única solução era trancar no banheiro e ficar acalmando ele lá de dentro. Eu chorava antes de apanhar. Quem chorava antes de apanhar? Era uma estratégia maravilhosa. Filhos, jovens e adolescentes, deixa eu falar uma coisa: chorem antes de apanhar. Não tem coisa mais poderosa que um choro antes de apanhar. Isso contrita, quebranta o coração do pai. Que o pai está com raiva: vou pegar, não pega não, eu te amo demais, você é meu herói. Dá 5 minutos, o pai: esse menino é terrível, me acalmou já. Essa não é? Isaque poderia ter saído correndo. Irmão, olha para mim. Se sou eu no lugar de Isaque, eu vou falar assim: quê? Vai me matar? É um que você me pega nesse morro abaixo. Eu quero ver você tá velho. Porque Abraão podia falar, né? O Abraão já está com 90 anos, para 100. Acho que já tinha mais de 100 na verdade, pelas contas. Porque foi ter Isaque com 100. Então tinha mais de 100 anos. Se Isaque é desobediente, se Isaque não está disposto, se Isaque não confia no pai dele, se Isaque não confia no Deus do pai dele, o que ele fazia? Virava as costas e ia embora. Aqui, Abraão, tchau para você, eu estou indo embora. Mas Jesus, como um cordeiro mudo, obediente até o fim, por morte de cruz, sem reclamar, sem murmurar, imaculado, sem pecado, sem defeito, inocente,
poderia argumentar tempo, não, mas ele sabia de uma coisa. Pergunta o quê? Esse é o meu propósito, eu nasci para isso. Pessoas que sabem para aquilo que nasceu suportam as provas que vêm. Só não suporta desafio, só não suporta pressão, só não suporta sacrifício quem não tem propósito, quem não recebeu uma palavra, quem não recebeu uma revelação, quem não tem um projeto muito claro em seu coração. Irmão, deixa eu te falar uma coisa, às vezes tudo que você precisa é de um propósito, para você ter motivação para acordar, motivação para sair de casa, motivação para aguentar desaforo, aguentar gente chata, aguentar gente traíra, gente metida, folgada que cruza o nosso caminho. Tem isso ou não tem? Só tem uma coisa que vai te fazer perseverar: ver o topo. Sabe por que eu aguentei 10 anos pastoreando essa igreja? Durante 7 anos, 30 pessoas no domingo, 100 pessoas numa quarta, lotada agora, 100 pessoas, revelando, curando, batizando, 100 pessoas. Sabe por que eu perseveri durante 7 anos? Porque eu vi essa igreja do jeito que eu estou vendo aqui hoje. Essa cena que Deus... E agora, como nós estamos aqui, Deus já me deu uma outra cena. Deus já me deu uma outra imagem. Deus já me deu uma outra visão. Esse dia o Rodrigo Noronha me levou num lugar maravilhoso, gigantesco, uma casa de show. Aí eu andei para um lado, andei para o outro, andei para um lado. Aí ela falou assim: Rodrigo, isso aqui está pequeno. Ele: pequeno? Eu falei: está pequeno. A visão que eu tenho é maior. Porque eu sei o que Deus me mostrou. Quando eu falava isso há 10 anos atrás, o povo ria. Eu acho que hoje eles riam um pouco menos, mas tem gente que ainda ri. Daqui 10 anos, deixa eu falar uma coisa: você não nasceu para lugares baixos. Pastor, mensagem coach, mensagem motivacional. Abre Isaías 55. E aí, se você achar que Isaías é um profeta motivacional, você rasga a Bíblia. Versículo 8. Podemos ler? Porque os meus pensamentos não são os vossos, os meus pensamentos não são os vossos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Deixa eu te falar algo. Se você está pensando grande, Deus está pensando maior ainda por você. Se você está pensando em um negócio bom, Deus está pensando em um negócio extraordinário. Levanta a mão direita, meu filho, mas levanta a mão esquerda. Tudo que você acha que você está pensando, Deus está pensando 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes mais. Aquilo que você acha que é bom, Deus diz: eu vou fazer melhor, eu vou fazer extraordinário, eu vou te surpreender. Por quê? Porque os teus pensamentos é pequeno, meu filho. Ainda que você pense que ele é grande, eu sou o Deus grande, eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu sou o majestoso, soberano, criador, e eu vou te entregar coisas poderosas, aquilo que nem olho viu, aquilo que ouvido não ouviu, aquilo que ainda nem desceu ao coração do homem, é aquilo que Deus tem preparado para mim e para você. Só quem crê em lugares altos e na promessa de Deus, faz algum barulho, pelo amor de Deus. Ei, o texto não pode mentir, os seus pensamentos é um. O meu é um pouquinho maior. Sabe aquela clínica? Sabe aquele estúdio? Sabe aquele escritório? Sabe aquela igreja? Sabe aquele CD? Sabe aquela música? Então, é legal, mas eu preciso te dizer que eu tenho um negócio um pouquinho... Eu sei que isso incomoda o religioso. Eu sei que isso incomoda o pessimista. Eu sei que isso incomoda o frustrado, o crítico, o invejoso. Aí está na Bíblia. É o profeta messiânico Isaías. É ele que está dizendo que Deus tem um pensamento muito mais alto que o meu, que o seu. Que ele tem um caminho. Você falou assim: eu vou por aqui. Deus fala assim: não, vamos fazer um caminho mais alto. Eu não sei o que você tem pensado nesses dias. Eu não sei o que você tem recebido na sua mente esses dias.
Mas o que eu vim te dizer é: comece a crer que Deus pode fazer infinitamente mais do que nós temos pedido ou até mesmo sonhar. Irmão, o seu Deus é grande. Não deixa ninguém te limitar. Não deixa os seus pecados te acusar. Não deixa o diabo te afrontar. Não deixa o fofoqueiro te parar. O seu Deus é grande. Deixa eu começar a terminar. Mais uma hora eu termino. Versículo 8. E disse a Abraão: Deus proverá. O que Abraão disse? Para si o cordeiro, para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos. Pode dar uma revelação aqui? Pode dar uma revelação? Você tem estrutura para receber? Se você não tem, você vai receber esse mesmo. Depois você mastiga e engole. Olha para mim. Por que Abraão é o pai da fé? Não é porque ele creu num único Deus. Porque a maioria dos judeus vão dizer que Abraão é o pai da fé, porque ele foi o primeiro homem da sua região, da sua época, a crer no Deus único, a ter uma fé monoteísta. Por quê? Porque a época de Abraão era todo mundo politeísta, como a Índia é, crendo em 200 mil deuses, como a Grécia era. Eu já preguei isso, eu já acreditei nisso. Isso é até um argumento muito poderoso e válido. Mas lendo esse texto, semana passada eu descobri, para mim, por que Abraão é chamado pai da fé. Pergunta por quê? Porque ele foi o primeiro homem a crer na ressurreição. Se você não der um glória, eu vou embora. Segura, pastor, por que ele creu na ressurreição? Está escrito: subiremos e voltaremos. Mas quem é o cordeiro? Deus proverá. A fé de Abraão era tão grande que ele pensava dentro dele: ou Deus provê na hora, ou ainda que eu mate. Deus estava testando na terra para ver se tinha algum homem doido com coragem para fazer o que ele ia fazer com Jesus, para ver se o plano dele não era uma alucinação. Ele estava apontando para o Cristo. Ele estava apontando para aquilo que ele faria lá na frente. Olha para mim. Exato como um cordeiro mudo. Passa de mim esse cálice. Estou vendo fogo. Estou vendo lenha. Estou vendo holocausto. Mas sou eu? É. Então vamos. Subiu. Pastor Pedro, o que vai querer me fazer parar na subida da montanha? O que é a coisa mais difícil que vai me fazer parar na subida do monte? O questionamento de quem te ama. Porque quando eu Zé Ninguém, a Maria Chiquinha, o fofoqueiro, você já é forte o suficiente. Você já é maduro o suficiente. Você já tem estrutura suficiente para falar assim: eu vou, meu filho, não tem nada para você não. Eu não preciso de bênção para você não. Você não é o Papa não. E ainda que fosse, eu não sou romano. Só para não perder a... Mas quando alguém que você ama muito, que fala assim: papai, mamãe, filho, mexe com isso não. Não viaja não. Tem mãe que é tão... Tive um sonho com você. Sonho nada. Tive um sonho com você. Sonhava que o avião caía. Mãe terrorista, tá? Tem pai maluco. Porque não quer perder o jogazinho, o filhinho, a filhinha. Porque não quer ver você voar. Não é por mal. É por amor. É por apego. Não é por mal. Não interprete mal o seu papai e sua mamãe. Não interprete mal o seu amigo. É porque o seu amigo está percebendo que ele está começando a te perder. Sabe por que eles questionam tanto as suas decisões e falando e tentando desanimar? É porque eles não têm coragem de ir aonde você está querendo ir. É porque eles não têm estrutura para subir o monte que você está subindo. Então no meio do caminho eles vão dizer: vamos parar aqui, tá bom já. Precisa mais? Precisa.
Você não vai parar enquanto você não chegar no lugar que Deus te mostrou. Eu vim dizer para alguém que estava pensando em parar, que estava começando a se acomodar, que estava começando a pensar, já está bom, já fiz muito, já fui muito longe, já fui além. Eu vim dizer para alguém: não para enquanto você não chegar no lugar que Deus te mostrou. Se Deus te mostrou na sua adolescência, no início da sua fase adulta, eu estou te dizendo, você não vai parar enquanto a promessa de Deus não se cumprir por completo. Você não foi chamado para parar no meio do caminho. Você não foi chamado para ficar ouvindo crítico, fofoqueiro, desanimador, pessimista. Você foi chamado para viver uma experiência com Deus. Você foi chamado para conhecer o Deus da montanha, o El Shaddai, o Jeová Jiré. Você foi chamado para conhecer o Deus que provê. E aonde que Deus provê, pastor? E aonde que Deus mostra que é grande? E aonde que Deus mostra que Ele é poderoso? É só lá no alto, é só lá no alto. Então sobe, 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 pastor. Por quê? Porque lá no topo Deus vai se revelar a você. Moisés teve que subir o Sinai, 40 dias de jejum, Deus se revelou. Elias subiu o Monte Hermon, o mesmo Sinai, Deus se revelou. Jesus teve que subir o Gólgota, porque para quem não sabe, Jesus foi crucificado no monte chamado Gólgota. Deus se revelou. Deus quer se revelar a você, mas Ele está te chamando para um lugar que é só você e Ele, um lugar alto, e só lá no topo você vai entender. Agora eu entendi quem Deus é. É uma outra mensagem, eu só vou dar um spoiler. Sabe por que Deus pediu Isaac? Pergunta por quê? Porque lá atrás, quando Abraão ainda morava em Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia, Deus pediu o pai, Deus pediu a família, Deus pediu para ele sair. Ele não saiu. Está escrito assim no Novo Testamento, livro segundo escreveu o doutor Lucas, conhecido como Atos dos Apóstolos, capítulo número 7. Estevão vai pregar uma só mensagem e vai ser apedrejado. Ele vai dizer assim: o nosso pai Abraão, quando ainda estava em Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia, com a morte do seu pai, Deus o trouxe. Não foi Abraão que foi Deus que trouxe, porque o pai morreu. Posso falar mais? Não foi só o pai que morreu, foi o irmão que morreu. Porque se você ler o capítulo 11 de Gênesis, morre o irmão de Abraão, por nome de Arã. Como é que era o nome dele? Está escrito no capítulo 11 de Gênesis que Abraão saiu dos caldeus. Não foi para Abraão, foi o pai de Abraão. O pai de Abraão sai dos caldeus e está escrito. Põe na tela para mim, porque tem gente já achando assim: onde o pastor arruma esses trem? Eu leio, né, meu filho? Vai. Versículo 31, capítulo 11. Estou terminando, igreja, diga amém. Tomou Tera a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, Sonora, mulher de filho do seu filho Abraão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus. Parei a terra. Parei aonde? Quem saiu? Pai de Abraão, de Ur dos Caldeus para Canaã. É porque eu não li o texto todo, mas é porque com a morte de Arã, Tera, o seu pai, sai de Ur dos Caldeus para a terra de Canaã. Abraão não cumpriu duas coisas que Deus pediu: sai da tua terra, não fez, e sai do meio da tua parentela, também não fez. Com a morte de Arã e com a morte de Tera, o seu pai, Deus o trouxe. Então por que Deus pede Isaac? Porque aquilo que Deus tinha pedido lá atrás na promessa, Abraão ainda não tinha entregado. A minha pergunta para você é: o que vai ter que morrer para você entregar? O que vai ter que morrer ou você quer entregar? Ah, pastor, achei que eu ia viver no topo. Vai. Topo requer sacrifício. Topo requer renúncia. Tem muita gente querendo o seu carro, tem muita gente querendo a sua casa, o seu sucesso,
o seu casamento, até o seu corpo, que você dá conta de malhar, eu não dou conta. Confesso. Mas não sabe quanta coisa teve que morrer, quanta coisa teve que ficar, quanta coisa que teve que ser sacrificada. Ora baixará camarabaçu de camarás. Subiu Abraão, levantou um altar. Tá ligado? Tá ligado? Eu vi você dormindo daqui, viu, irmão? Viu ou não vi? Viu ou não vi? Os olhos do pastor vê tudo. Ali também, o Neilo já dormiu 3 vezes. Dormiu ou não dormiu? Eu vi. Posso terminar? Diga amém. Levantou Abraão um altar. O engraçado é que ele não levantou o altar lá embaixo. Ele levantou um altar lá em cima. Tem muita gente que é especialista em levantar em altar quando está embaixo. Quando está embaixo, ora. Quando está embaixo, jejua. Quando está embaixo, vai no culto. Quando o casamento está quase acabando, vai no monte. Procura o pastor. Aceita até a oração. Até a oferta que ele nunca deu, agora começa a dar. Mas quando começa a dar tudo bem, está tudo certo, ganhar um dinheirinho, fazer uma fama, troca o altar pela bebida. Troca o altar por rabo de saia. Troca o altar por balada. Você matou o seu topo. Toda vez que você chega no topo e se embriaga, você perde. A Bíblia vai dizer que Noé desceu da arca, fez um altar, fez o quê? Mas antes ele plantou uma vinha e ele se embriagou com o vinho da vinha. O que Noé fez? Se embriagou com o vinho da vinha. Sabe o que aconteceu? Deus queria ter resetado a humanidade. Foi isso ou não foi? Nem vou entrar nisso porque o André Valador está quase sempre preso. Vamos ver se pregar esse negócio. Vocês estão aí de amém? Olha para mim. Até me perdi, irmão. É Deus dando livramento? Cansaço. Noé faz uma vinha, se embriaga com o vinho da vinha, e vai ter agora um problema seríssimo na casa de Noé, uma promiscuidade sexual, por causa da sua embriaguez. O seu filho lhe viu nu. Se você estudar o termo, ele vai dizer assim: o seu filho conheceu-lhe a nudez. Conheceu não é ver, é tocar. Se você estudar o termo conhecer no hebraico, irmão, pai nenhum ia amaldiçoar um filho porque viu pelado e riu. Você amaldiçoar um filho porque o seu filho te viu nu? Amaldiçoar. Ali conheceu é tocou. Porque em vez de levantar o altar e ficar no altar, foi caçar a vinha para se embriagar. Está no topo, o mesmo que te levou até lá é o que tem que te sustentar lá. O que me trouxe até aqui foi jejum. O que me trouxe até aqui foi temor na palavra. O que me trouxe até aqui foi ser profeta. O que me trouxe até aqui foi culto de 3 horas. Então esse altar já está levantado tem 10 anos. Você chegou agora, respeita. Agora o culto é de 1h30 porque tem uns boyzinhos vindo. Tem as madames. Desde que essa igreja, toda quarta é 3 horas de culto. Esse é o nosso altar. Eu chego aqui, eu queimo, eu entrego. Acaba o culto, na maioria das vezes eu continuo no meu altar, orando pelas pessoas que estão aqui na frente. Vários pastores famosos já falaram comigo: mano, já deu esse negócio de ficar orando depois do culto, a gente tem que sair para jantar. Eu falei assim: vai você na frente, que eu só cheguei até aqui fazendo isso. Enquanto tiver 5.000 pessoas, eu vou continuar na ponta do altar.
mas eu quero estar pelo menos com uns 20 pastores do meu lado. Só depois que ele fez o altar e ofereceu o holocausto e foi matar o filho, quando ele puxa o cutelo, Deus grita: Abraão! Abraão! Ele para. Ele escuta Como é que foi o barulho que ele escutou? Faça, é profético. Como é que foi o barulho? E olha, um carneiro amarrado pelo, um Cristo pendurado. E ele fala: Jeová Jiré. No monte do Moriá, aonde até hoje tem uma pedra separada, onde tem uma cúpula dourada, que os árabes tomaram posse e não deixam ninguém entrar, porque eles falam: foi aqui que Abraão ofereceu Isaac. Está lá até hoje, no topo do monte Moriá. O templo de Salomão foi construído em cima do monte Moriá. A arca da aliança ficava no monte Moriá, perto da pedra onde Abraão tinha os... Ai, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Quando você sacrifica no topo da montanha, você faz história. Chegar no topo da montanha, muitos chegam. Renunciar depois que está lá, meu filho, faz você entrar na história. Você vira Marte, você vira único, você vira inesquecível. Porque chegar no topo, muitos chegam. Mudar a vida de inúmeras pessoas depois que chega são poucos. Posso terminar? Fala, pode. Fica de pé. Versículo 15. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste essa ação e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras eu te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. E a tua semente possuirá a porta dos teus inimigos. E em tua semente, Jesus, serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha. O anjo só confirmou a promessa depois que ele sacrificou no topo do monte. Tem promessas para quem está no topo. Porque a maioria das pessoas, quando chega no topo, se frustra. Porque quando você zera o jogo, perde a graça. Quando você conquista tudo que você sonhava, por isso que muita gente deprime, por isso que muita gente surta, por isso que muito jogador de futebol, Léo, se perde. Porque ele conquista tudo, não tem mais motivação. Tudo que ele tinha para conquistar, ele se perde. Com 30 anos, encerra a carreira. Vocês estão aí, diga amém. Mas eu quero dizer para você que veio até aqui e sacrificou essas horas para ficar até aqui, que mesmo no topo, o anjo ainda vai gritar o seu nome e vai dizer assim: eu ainda tenho promessa para cumprir na sua vida. Eu ainda tenho promessa para cumprir na sua vida. Eu não sei qual é o topo que você está hoje, mas tem mais um degrau, tem mais um andar, tem mais um nível, tem mais como subir. Tem, pastor? Tem, você vai subir mais. Eu vim dizer para alguém: você não vai parar de subir. Você não vai parar de subir. Pastor, mas está tudo dizendo que não continua. Persevera, vá à frente. Mas o Jeová Jiré, o Deus que provê no topo do Moriá, Ele vai se manifestar na sua vida. Tem alguém que crê? Tem alguém que crê? Tem alguém que crê? Tem alguém que crê? Explode esse lugar, meu filho. Aplauda o Senhor Jesus. Adora o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Tem promessa viva, tem promessa fresca. O anjo vai gritar o teu nome. O anjo vai gritar o teu nome. O anjo vai gritar o teu nome.